Atos 1, versículo 8, lemos a palavra de Deus. Eu quero começar do versículo 6, apenas para a gente se encaixar um pouquinho no contexto, né? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Está vendo aqui, ó? Aí você pega lá o Jeová, você pega os adventistas e tantos outros aí que querem adivinhar a vinda de Jesus, né? Tem uns caras assim que eles são realmente os caçadores de Deus, né? Tem até um livro aí, né? Então, não vos compete conhecer tempo ou épocas. Relaxa, irmão, viu? Isso aí pertence a Deus, né? Que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Foi mais do que um tapa de luva aqui, né? Foi um baita chega para lá, né? E tem gente que quer adivinhar as coisas aí, né? Mas vamos ao que interessa. Vamos para o que interessa. Essa conversa de escatologia aí, esse papo está furado, viu? Vamos ao que interessa. O que interessa para nós no nosso tempo, hoje, agora, como igreja? Tem aqueles caras lá interessados em tudo menos naquilo que é importante, e Jesus vai dizer para eles o que realmente é importante. Olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Senhor, mais uma vez, lida a tua palavra, fala conosco, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma única ordem de Jesus, Você vai encontrar ela 3 vezes nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E depois você vai ter aqui um reforço dessa mesma ordem, mas com uma conotação diferente. Se nós formos lá para o texto, se o Marcos nos ajudar, que é o mais conhecido, Marcos 15,16, todo mundo sabe de cor: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo sabe esse texto de cor, que é o grande texto aí, muito conhecido, que é o ide de Jesus, o ide por todo o mundo, não é? Mas se você for prestar atenção no texto, está aí, Marcos 15,16. Eu quero mostrar uma coisa no texto, porque assim, a minha pregação é para que você ensine os outros, viu, irmão? Que eu sei que você já sabe, mas é só para você ter uma técnica de ensino para quem vai aprender de você. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a... Essa palavra toda aqui é a mais importante do texto. O que ele quis dizer com toda a criatura? Não é cachorro, gato e periquito, não, viu? Quando ele quis dizer, usou a palavra toda e por todo o mundo. Percebe aí? A palavra, essa conotação geral do texto. Todo o mundo e toda a criatura, ou seja, em todo o lugar, a todas as pessoas, sem nenhuma distinção. Principalmente o último, né? Toda a criatura, sem nenhuma distinção. Sem nenhuma distinção aqui tem a ver com status social, sem nenhuma distinção aqui tem a ver com indiferente do lado do hemisfério que você nasceu, continente que é a sua origem, não importa, em todo o mundo, nele todo, o todo ele, e a toda a criatura, ou seja, todos precisam ouvir o evangelho. Pobres e ricos, amarelos, vermelhos, azuis, chocolate, não importa. Todos precisam ouvir falar de Jesus. Todos, em qualquer lugar, sem distinção. Às vezes você olha para o rico e fala assim: esse cara não precisa de Jesus, você está nervoso, você tem um problema, né? Porque você é pobre e você não consegue lidar com a sua pobreza, você acha que o rico não precisa de Jesus, né? E o rico precisa de Jesus também. Precisa ou não precisa? Precisa. Jesus falou com várias pessoas ricas. Jesus era sustentado pelas pessoas ricas. Mas os pobres também precisam, não precisa? Precisa. Quando eu fui para o seminário, eu lembro disso, muito legal, tinha uns caras que tinham chamado para ir para a Espanha, outros tinham chamado para ir para a Suíça, outros tinham chamado para ir para a Noruega. Eu não via ninguém querendo ir para onde precisa mesmo. Os caras estavam mais num turismo missionário do que missão mesmo, onde precisa. Beleza? E quando nós falamos aqui, na nossa realidade,
toda a Bragança Paulista é aqui no Enedina. A gente podia ir lá, evidentemente, para a Zona Sul. Eles também precisam de Jesus, mas aqui também precisa. Qual que é a diferença? Onde estão as grandes igrejas, irmãos? Onde estão as grandes igrejas? Onde estão as grandes igrejas, irmãos? Do centro para lá, para a Zona Sul. E aqui? Para cá. Toda criatura, e no sertão, e no interior, e na Amazônia, percebe? Todo lugar, toda criatura. Então, todos precisam de Jesus. Então, não fique preocupado se a pessoa tem o nariz empinado, ela precisa de Jesus. E se ele está cabisbaixo, ele precisa de Jesus. Todos, sem distinção. Vamos para o segundo texto? Mateus 28, 19. Há uma segunda ordem nessa visão missionária que é única, nessa palavra de ordem missionária de Jesus. É muito legal esse texto aqui. Jesus não dá aqui uma ideia de formar uma igreja de forma alguma. A ideia é um movimento de evangelização, um movimento de pregação, um movimento de proclamação. Percebe? Pelo menos é o que está aqui no imperativo da ordem. Mateus 28, 19. Portanto, ide, está aí o ide, e aqui muda um pouco a conotação. Fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mais curtinho, né? Mateus é bem objetivo. Ide e fazei discípulos. Mateus era meio judeu, né? Um cara assim, que ele queria trabalhar essa ideia de proselitismo em favor da fé, né? Então a ideia é essa: fazei discípulos. Então a ideia é ir a todo lugar, sem distinção de pessoas, e fazer discípulos. Mas o texto de Lucas é um texto que eu gosto muito, Lucas 24, 46, 47, porque ele fala de uma coisa que é importante na pregação do Evangelho e que tem faltado na pregação do Evangelho dos últimos 20 anos nesse país. Não se prega mais sobre isso, viu? E, infelizmente, Lucas 24, de 46 a 47. E disse-lhes assim: está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. 47. E que em seu nome se pregasse o quê, irmãos? O arrependimento e a remissão dos pecados. Jesus é maravilhoso aqui. Ele está dizendo até o tema do que deve ser pregado na missão. O que nós devemos pregar? O arrependimento e a remissão dos pecados. Aonde, irmãos? A todas as nações, começando por Jerusalém, a todas as nações. Lucas é mais completinho, porque ele também é doutor, né? Tem uma formação melhor, um cara mais assim, né? Preparado para escrever. Mas ele dá ênfase em duas coisas importantes: a proclamação, o que pregar, o que nós vamos pregar? Arrependimento e a remissão de pecados, começando por Jerusalém, a todas as nações. Se você for parafrasear os 3 ides de Jesus nos sinóticos, eu fiz aqui uma paráfrase, dá assim: ide em todo lugar e sem distinção, pregar o arrependimento e remissão de pecados a todas as nações, fazendo discípulos. Essa seria mais ou menos uma ordem cronológica da missão. Ide em todo lugar e sem distinção, pregar o arrependimento e a remissão de pecados a todas as nações, fazendo discípulos. Quando a gente olha para o ide, qual que é a ideia que você tem? O que você acha que Jesus está falando? O que Jesus está falando para eles? Vá. Esse vá é legal. Vá. Eu prefiro vá. Qual é a ideia? Qual é a ideia, irmãos, aqui? Qual é essa ideia de Jesus aqui, quando ele 3 vezes repete aqui nos evangelhos para nós, mas a frase é a mesma, o contexto é o mesmo? Olha, você fez teologia onde? Ah, então você está bem. Aí, cara, está bem demais. Qual é a ideia? Vá. A ideia de ordem, essa é a ideia. Essa é a ideia. Vá. Ele não está pedindo para você escolher aonde você quer. Portugal, Suíça, eu respeito a chamada aí, vai para onde você quiser. Desde que você vá. Mas a ideia aqui é uma ordem. Não tem discussão, não tem conversa, é um imperativo.
E eu peguei um texto de uma missionária que trabalhou 50 anos na Amazônia, ela veio dos Estados Unidos, entrou pelo Equador, achando que estava, pela Colômbia, achando que estava na Colômbia, mas ela foi remando, no final ela acabou chegando na Amazônia e trabalhou ali com povos indígenas por 50 anos. O nome dela é Sofia Miller. E um jornalista foi entrevistá-la, né? E, ao entrevistá-la, ele perguntou para ela: como é que você recebeu o seu chamado? Como foi o seu chamado? E a Sofia Miller respondeu: eu não tive um chamado. Li uma ordem e obedeci. Tem crente que está esperando um chamado. E tem até uma música: eu tenho um chamado. Tem uns caras que é louco da cabeça. Percebe que o contexto missionário, ela entendeu que aquilo era uma ordem. Nós somos tão rebeldes à ordem que a desobediência começa lá no Jardim do Éden. Mas a igreja tem dificuldade em entender que a conversa de Jesus com seus discípulos, que é a conclusão do livro dos evangelhos, e o início do livro de Atos, que é bem engraçado, né? Os evangelhos terminam com a ordem e Atos inicia com a ordem, porque a ideia é: vá. Não tem uma discussão aqui, não tem justificativas, não tem desculpas, você tem as suas, fique tranquilo, porque você acha que você precisa de um chamado. Sofia Miller não, ela entendeu que era uma ordem e ela foi. Quando nós então olhamos o livro de Atos, e eu porque eu usei esse texto e não o texto dos evangelhos, porque tem uma palavra aqui que me interessa muito para nós pensarmos. Atos 1:8, pode colocar, Marcos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus divide aqui esse momento em duas etapas. A primeira etapa é a capacitação. Recebereis o quê? A virtude do Espírito Santo. Eu gosto muito da Bíblia nossa, que a nossa Bíblia ela não é uma Bíblia pentecostal, então ela ajuda muito. Se você falar poder, aí cria uma variação terrível. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A capacitação, ela viria de onde, irmãos? Do céu. Então você depende de dinheiro para fazer missões? Não. Você depende de uma formação para fazer missões? Também não. O que você precisa? Do Espírito Santo. Da capacitação que vem de Deus. Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto venha a capacitação. Ela viria do céu. Ela viria do próprio Deus. E ela seria o suficiente. Lembra quando Paulo questiona lá Jesus, questionando o sofrimento, o que ele ouve de Deus? A minha graça te basta. Ou seja, essa presença graciosa do Espírito Santo é tudo o que nós precisamos. E Jesus então direciona os seus discípulos a entenderem que eles precisam ir e eles serão o quê? Capacitados para ir pelo próprio Deus. Por isso que Paulo usa aquela palavra embaixadores, né? Pelo próprio Deus, eles são capacitados. A capacitação, irmãos, é espiritual. Consegue entender isso? Ela é espiritual. Isso é legal, sabe por quê? Porque você não compra no supermercado. Ela vem de Deus. E Deus não compartilha a sua intimidade, a sua santidade dessa forma, assim como você imagina. É preciso que você entenda quem Ele é, né? Aqueles que me buscam, me encontrarão. A ideia é essa. Eu preciso entender que a ferramenta, a capacitação, é o próprio Deus, vem do próprio Deus para a minha vida. Paulo diz isso para nós em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Quando ele fala sobre as ferramentas, as armas, o que nós temos para fazer a obra de Deus, para cumprir a ordem de Deus, que não é um chamado, mas é uma ordem. O que eu preciso? 2 Coríntios 10, 4 e 5. Pois as armas da nossa milícia, e ele usa aqui a palavra aqui, guerra mesmo, né? Não são o quê? Carnais. Mas poderosas em Deus. Para quê, irmãos? Que tradução legal, hein? Essa tradução é boa. Para demolição de fortalezas. Portanto, o que eu preciso? O que Deus disponibilizou?
isso é o suficiente. Eu preciso do Espírito Santo. Você pode ser um teólogo, mas não tem o Espírito Santo, não vai cair nenhuma palha, nenhum bambu. Você pode soprar que nem o lobo mau e não vai acontecer nada. Porque a obra de Deus é feita pelo poder de Deus através do Espírito Santo, e quem capacita é o Senhor. Se você perder essa noção, esquece. Aí vai cair naquele texto que a letra mata mesmo. Porque a lei mata. O Evangelho é vida. Vida que vem do Espírito Santo. Nicodemos não entendia isso. Como é que eu vou nascer de novo? Pois é, então você não entende, porque você está racionalizando de forma carnal. O que eu estou falando para você é algo espiritual, é algo que veio do céu, é algo que vem de Deus. E Jesus então orienta os seus discípulos dizendo, olha, a capacitação virá do céu. Jesus deixa clara a missão lá no Evangelho. Jesus fala aqui sobre a capacitação da missão, mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre a natureza da missão, que também está no texto. Veja bem, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis. A palavra aqui é o ser, tem a ver com a natureza. Sereis o quê? Minhas testemunhas. Aqui é interessante, se você for para o grego, e vou tentar entender o que essa palavra martírios significa. Ela tem um significado muito importante, mas não tem apenas esse significado. A ideia, no sentido legal, ser testemunha é quem de fato o quê? Presenciou. Eles viram Jesus. O quê? Ressuscitado. O viram morto e o viram ressuscitado. Então eles eram testemunhas no sentido legal, porque eles presenciaram os fatos. Eles eram testemunha no sentido histórico, porque muitos deles já estavam com Jesus há 3 anos, lembra disso? Quando eles querem substituir o Judas que havia se suicidado, eles buscaram alguém que, como eles, tivessem acompanhado o ministério de Jesus há 3 anos, desde o começo. Então a palavra testemunha aqui ela tem um sentido legal, porque foi de quem presenciou, tem um sentido histórico, de quem está com Cristo desde o começo, mas ela tem um sentido ético, dar a sua vida como prova da veracidade legal e histórica de Jesus. E é então, aqui Lucas usa a palavra martírios. Dar a sua vida como prova da veracidade legal e histórica dos fatos. É o martírio. Sabe o último hino que nós cantamos? Vocês prestaram atenção no último hino que nós cantamos? Consegue pôr a letra do último hino que nós cantamos, Marcos? Mostrar para você aqui que quando eu canto esse hino, em quem que eu penso? Porque quando você canta, você pensa em você, porque você é o Deus da sua vida. Mas quando eu canto esse hino, eu penso na Bíblia. E qual é o personagem que vem na Bíblia quando eu canto o último hino que nós cantamos? Que tem muito a ver com o texto e tem a ver com a palavra martírios. Não é? Eu sei que estás comigo. Porque eu, quando canto esse hino, eu lembro de Estevão. Olha o que Estevão diz aqui no seu martírio. Não precisa abrir lá não, deixa que eu vou ler aqui, Marcos. Mantenha o hino aí, tá? Eu sei que estás comigo, isso aí. Eu canto pensando em Estevão. 55, Atos 7, 55. Mas Estevão, estava cheio do que o Estevão? De teologia? Estava cheio de teologia. Estudou no JMC, no Angel Jump. Tomara que os caras ouçam isso aí, mano. Estevão estava cheio de quê, irmãos? Do Espírito Santo. O que é preciso para fazer a obra de Deus? O Espírito Santo. O que é preciso para cumprir a ordem de Deus? Qual que é a capacitação? O Espírito Santo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Esse cara era de oração, porque ele está orando até quando está sendo o quê? Apedrejado. Eu vou dizer para você, por que ele ora apedrejado? Por que ele intercede? Porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras, aí Lucas usa o eufemismo, adormeceu.
Quando eu canto, eu sei que estás comigo, eu não penso em mim, irmão. Eu lembro de alguém que de fato estava com Deus na hora mais necessária da sua vida. Quer mais 2 exemplos? Daniel na cova dos leões, Cedraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Na hora da prova da fé, em que eu tenho que ser uma testemunha. Eu estou disposto a dizer que a minha fé é verdadeira e que eu creio de Deus, a ponto de dar a minha própria vida. É o que Esther vai fazer quando ela tenta se apresentar ao rei. Ela está correndo risco de vida. Isso é ser testemunha. E aqui uma frase de mais um missionário, que é a do conde Zinzendorf, que é o homem que liderou aí o movimento missionário dos morávios, né? Diz assim o texto: meu destino é proclamar a mensagem sem me importar com as consequências pessoais para mim mesmo. Conde Zinzendorf. Meu destino é proclamar a mensagem sem me importar com as consequências pessoais para mim mesmo. Quando Jesus vai conversar com os seus discípulos, ele está dando uma ordem, está dizendo que eles serão capacitados pelo próprio Deus Espírito Santo e que eles darão a sua vida. E vocês darão a sua vida em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É essa palavra que ele usa aqui. Vocês estão pensando quando eu vou voltar? Não. Vocês vão receber poder e vocês vão morrer pelo Evangelho. E essa é a missão. Essa é a missão. E sabe por que eu vou para o céu? Porque eles enfrentaram a missão. Sabe por que nós somos hoje uma igreja com 160 anos no Brasil? Porque um homem veio a este país e deu a sua vida pelo Evangelho. Ele veio e cumpriu a missão. Ele aceitou a ordem de Deus e por essa ordem ele deu a sua vida. E é aí que nós entramos num grande conflito como igreja. Jesus deixa clara a missão nos evangelhos, mas em Atos ele fala sobre a capacitação da missão e a natureza da missão. A missão começa partindo de Jerusalém até as partes mais remotas, aos pontos mais extremos. A tradução do original é essa. Confins da terra, no original, é as partes mais remotas aos pontos mais extremos. Não é para deixar nada, é para passar limpo o planeta todo, levando a palavra de Deus. Como é que funcionava antes de Jesus? No Antigo Testamento, as nações deveriam olhar para Israel. Israel era o centro, a referência espiritual. Então as pessoas vinham para Israel para adorar, para cultuar. Os próprios judeus deveriam vir a Israel para adoração. E o grande exemplo nosso aqui no texto é a festa de Pentecoste. Eles vinham para adorar. Mostra lá aquela primeira imagem lá, Marcos. A ideia aqui da logística de Deus no Velho Testamento é uma logística centrípeta. É como se fosse um grande redemoinho em que todos saem da margem e vêm para o centro. Está aí, ó. Então eles vieram de várias partes para a festa em Jerusalém. Por quê? Porque eles saíram do Egito, 50 dias depois eles estavam no Monte Sinai, e lá eles receberam o quê? Os mandamentos, a palavra de Deus. Da saída do Egito até o Monte Sinai são 7 semanas. A festa das semanas, 49 semanas, 49 dias, 7 semanas, 50 é a festa de Pentecoste. É o Shavuot. Se a pronúncia é mais ou menos essa aí. A ideia é essa, era uma festa em que eles vinham para adorar a Deus, agradecendo a Deus pela colheita. E eles lembravam também nesse dia o recebimento da palavra. Consegue entender como é que Jesus é preciso? Por que o Espírito Santo desce quando? Justamente na data em que eles vão se lembrar também da libertação de Jesus no Calvário. Jesus também morreu na Páscoa, e 50 dias depois, quem vem? O Espírito Santo é derramado. Agora nós estamos vendo numa nova dispensação. Deus se faz presente, é graça. Deus se faz presente, capacitando aqueles homens que haveriam de morrer, começando por Jerusalém.
primeiro a morrer foi Estevão, depois Tiago, depois Pedro, e assim sucessivamente. Então, eles vinham para o centro, que era Jerusalém. A logística da adoração era centrípeta. Vamos para frente? Ainda não, Marcos, espera um pouquinho. Mudou, né? O que aconteceu no Novo Testamento? Agora pode mostrar. No Novo Testamento mudou. Agora já não é mais a igreja que vem aqui, é uma das viagens de Paulo. Agora é a igreja que vai. A igreja é que vai. Aí a força é centrífuga. O que é centrífuga? Centrífuga é a máquina de lavar. Já olhou a máquina de lavar quando ela está lavando? A roupa vai para onde? Para fora. Joga para fora. O que Jesus faz com os seus discípulos? Vá. Saiam de Jerusalém e vão. Paulo entendeu isso muito bem. Indo pregar. A logística é centrífuga no Novo Testamento. O outro não precisa não. Quem dá início ao ID é o próprio Deus. É o próprio Deus. O Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. É historicamente, simbolicamente, ligado ao festival judaico da colheita Shavuot, que comemora a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, 50 dias depois do Êxodo. Aqui está Jesus, foi assunto ao céu, 50 dias depois, quem vem é o Espírito Santo. Leia comigo agora, pode projetar, Marcos, Atos 2, versículo 5. Havia em Jerusalém, ora, estavam habitando Jerusalém judeus, homens piedosos, está vendo aí? Vindo de todas que há debaixo do céu, ou de todas as nações do mundo. Então, neste dia específico, já havia um movimento de pessoas vindo de todas as partes. Percebe como é que o nosso Deus é estratégico? Nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus grandioso, Ele faz as coisas cirurgicamente, não dá para usar outra palavra. Atos 2 ainda, versículo 9 e 10, aí fala um pouco da logística desse entorno do mundo que vem ali a Jerusalém, né? Que era a mudança da dispensação, né? Eu estava na lei, eu ia a Jerusalém, agora eu tenho que ir por todo o mundo. 2, 9 e 11, partos, medos e elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então foi nesse dia em que Deus deu o start da missão, de tal forma que muitos desses que vieram acabaram o quê? Conhecendo o Evangelho. E aí começa o movimento missionário. Por quê? O que acontece depois do Pentecoste? Eles voltam para casa, irmãos. Muitos destes homens foram o quê? Tocados pelo poder de Deus e voltaram para suas regiões, já crendo em Jesus. No entanto, se você for ler o livro de Atos, até o capítulo 4, eles ficam em Jerusalém, hein? Eles ficam em Jerusalém. Lucas fala isso lá, capítulo 4. Da multidão dos que creram, versículo 32. Eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Nenhum necessitado havia e depositava aos pés dos apóstolos. E aí sucessivamente. A igreja estava feliz e abençoada em Jerusalém. Quando que a ordem de Jesus passou a ser priorizada pela igreja? Lembra que era uma ordem? Qual era a ordem? Vá. O que eles fizeram? Não foram. Eles ficaram. Os 12 ficaram lá. O povo que veio, ouviu, o convertido foi embora. Mas eles ficaram lá. Eles ficaram aproximadamente, pode ter uma variação de tempo, dependendo do historiador que você pesquisar, mas eles ficaram aproximadamente 5 anos em Jerusalém. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3. Quanto tempo eles ficaram lá? É tempo demais. É muito tempo. Ficaram em Jerusalém. Quando que as coisas começaram a mudar? Quando houve o quê? Perseguição.
Estevão vai morrer e a partir dali começa uma perseguição. Se não vem a perseguição, eles ficariam aonde? Em Jerusalém. Ficariam aonde? Sem perseguição, você fica onde? Na sua casa. Sem perseguição, você fica cuidando da sua vida do seu jeito. Sem perseguição, você vive a vidinha espiritual que você está vivendo. Mas se o negócio só apertar, aí você vai. Porque se ficar, o bicho come, né? Então ele acaba correndo, fugindo. E essa é a ideia aqui, Atos capítulo 8, versículo 1, né? Naquele dia levantou-se grande perseguição. Qual dia? O dia da morte de... E não era justo, irmão? Não era justo? Eu tenho 12 discípulos e quem é o primeiro mártir? Um diácono. Por isso que eu falo que presbítero tem que orar muito para o presbítero, irmão. O presbítero demora a pegar no tranco. O diácono já era mártir. O diácono já era mártir aqui. E os presbíteros de boa. Os presbíteros de boa, e quem dá a vida pelo evangelho é Estevão, o diácono. Aí o que acontece? Deus não deixa barato, não. Já que começou pelo diácono, agora solta as feras. Aí veio a perseguição. Versículo 4, versículo 5. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte, o quê? Pregando a palavra. Eles não estavam pregando, eles estavam só na adoração. Só na lagoinha. Adoração, louvor, adoração. Quando vem a perseguição, eles... Porque ninguém quer morrer. Ninguém quer ir para o céu. E eles saem, e agora eles saem o quê? Pregando a palavra. Filipe descendo a cidade de Samaria. Foi assim que Filipe chegou a Samaria. Ele também não teve um chamado, não. Ele teve um chicote, e ele saiu vazado, e ele acabou chegando, como muitos outros, o quê? Indo pregando a palavra. Então, depois de 5 anos, só depois de 5 anos, é que a igreja começou a sentir o mover centrífugo, não pela ação do Espírito Santo na vida deles, porque eles se acomodaram, mas pela perseguição que Deus permitiu, para a igreja sair daquela acomodação. E então as pessoas começaram a ouvir o Evangelho. Interessante porque o Lucas vai dizer em Atos 9:31, que depois desse período de perseguição, essa primeira perseguição, Atos 9:31, agora não é em Jerusalém, não, porque em Atos 4, presta atenção, em Atos 4, não dá tempo de pregar, né, que é muito corrido. Em Atos 4, está lá aquela multidão maravilhosa de comunhão, Atos 4:31, mas a comunhão está onde? Só em Jerusalém. Agora veja Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz. Aonde, irmãos? Por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E aqui está aquela grande verdade, que o sangue dos mártires faz a obra de Deus ir para frente. É o sangue de Estevão que vai movimentar a ira, a ação do inimigo. A igreja vai sofrer a perseguição e, passado não muito tempo, a igreja já está presente em paz, Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Então, quando que a igreja cumpriu a ordem de Jesus? 5 anos depois, quando começou a haver perseguição. A igreja passou a ter paz novamente depois desse período de perseguição, não mais em Jerusalém, mas agora já em parte daquele projeto, que era o projeto inicial, que estava atrasado. Por que que a igreja demorou a sair de onde ela está? Porque ela estava presa à tradição. Aquela ideia de que a salvação era para os judeus. Quando que isso mudou? Quando Pedro vai à casa de Cornélio. Ele é um dos líderes da igreja. Ele vai ter uma experiência de uma visão, ele vai ter uma experiência de chegar na casa daquele homem e ver o Espírito Santo na vida de gente que não tinha nada a ver com o povo dele, e ali ele chega à constatação, embora Jesus já tivesse falado, que era para levar o evangelho a todas as nações, mas eles estavam presos à tradição,
e mais ou menos demorou 10 anos até Pedro entender que o ímpio, o gentio, também estava dentro do projeto de salvação de Deus. Mais ou menos 10 anos, viu? Cronologicamente falando, ele descobriu que Deus não faz acepção de pessoas, e eu quero ler esse texto, que ele é muito importante, Atos 10, 34, 35, porque é uma confissão do apóstolo Pedro. E é uma confissão extremamente importante para a nossa visão aqui da ideia da palavra de Deus, da evolução do trabalho missionário, né? Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz a acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Mas Jesus já não tinha dito isso já? Ide por todo mundo. Mas Pedro precisou ser curado do tradicionalismo, da sua tradição. Isso causou um atraso para a vida dele, e pode ser que eu estou falando bobagem, deve ser por isso que ele morreu cedo, né? Porque ele perdeu a visão. Ele achava, por exemplo, que não, Deus teve que fazer uma ação especial para mudar a cabeça deste homem, para mudar a visão da igreja. Por que Deus faz isso? Porque é preciso que a palavra de Deus chegue a lugares mais longínquos, e então é necessário que a igreja mude novamente. Ele usou a perseguição, num primeiro momento, espalhou, e agora ele usa esse tratamento especial com Pedro, para que ele volte para o conselho de presbíteros, que são o grupo apostólico, e tragam a visão de que, de fato, os gentios também merecem a graça de Deus, não por mérito deles, mas por uma dádiva que Deus também quer dar aos gentios. A ordem de ir ao mundo e a todos sem distinção, embora Jesus tenha deixado isso claro, só ficou claro para Pedro depois dele ter ido na casa de Cornélio. E é só a partir daí que vai gerar, então, e que vai surgir a possibilidade da primeira viagem missionária, em Atos 13, 1, 3. Vamos ver lá? Atos 13, 1, 3. Primeira viagem missionária, 15 anos depois, viu? 15 anos depois da ascensão, é que nós vamos ter os primeiros missionários enviados pela igreja. Quanto tempo depois? 15 anos depois. 14, 15, 16, dependendo do historiador. Diz lá o texto, Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? De novo o Espírito Santo aí, né? Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E é ali, então, que nós vamos ter a primeira viagem missionária, e a segunda e a terceira que o livro de Lucas, livro de Atos, nos traz. Eles retornam da primeira viagem, apresentam um relatório da missão, retornam para a segunda, em duas duplas de missionário, Paulo e Silas, Barnabé e João Marcos, 18 anos depois é a segunda viagem, e a terceira viagem de Paulo, 20 anos depois da ascensão de Jesus. Quais as lições que nós podemos tirar? Quando nós olhamos para o livro de Atos, nessa perspectiva, de que Jesus deixou claro desde o princípio o que era ser feito, mas passaram-se 5 anos, veio a perseguição, passaram-se 10 anos para que Pedro pudesse entender, e só depois de 13, 14, quase 15 anos, é que a igreja envia os seus primeiros missionários. Primeira coisa que eu quero colocar no seu coração e para o meu coração, é aquela que nós falamos desde o começo, é o VAR, né? Não é o VAR do futebol não, viu, irmão? É o VAR de Jesus, né? Há uma ordem, uma prioridade, um direcionamento quanto à missão. Jesus deixa claro, irmãos, a missão, a capacitação e a natureza da missão. O foco, o direcionamento de Jesus foi específico, único, cirúrgico. E eu vou te dar um exemplo. Você pede para a criança ir na padaria trazer o pão, a manteiga e o café, beleza? A criança vai, se interte, chega em casa com o pão, o café e um doce. E aí a mãe vai falar assim: meu filho, você esqueceu o pó de café? E é isso que tem acontecido com a igreja. A igreja tem esquecido da missão. Se você chegar na mesa da igreja, tem café? Não.
Mas tem pão, tem manteiga, tem leite, tem chá, tem suco de laranja, tem pão de queijo, tem bolo de cenoura, tem bolo de chocolate, mas o que falta? Falta café, falta missão, falta o olhar para a missão. Como é que eu posso olhar e focar na missão, pastor? Simples, você precisa priorizar a evangelização. Então, parabéns para os nossos evangelizadores. Temos aí a dupla aí, Paulo e Silas, Barnabés, né? João Marcos. Como é que eu vou? Se você não evangelizar, você não prioriza a missão na sua vida. Segunda coisa, orar e investir na obra missionária. Você não quer ir levar o folheto? Você não quer bater na porta para falar de Jesus? Ore por quem está indo. Coloque na sua oração: Senhor, eu não quero ir, eu não gosto de ir, mas eu vou orar para o meu irmão que está indo. Abençoa lá o irmão Levi, abençoa o irmão Kleber, abençoa os irmãos que estão levando a tua palavra. Ore em casa, irmão. Ore pela obra missionária. Então, se você começar a orar, você está abençoando, guardando, protegendo e rogando as bênçãos de Deus para quem ouviu a ordem e foi. Aí você pode dizer: não, eu não fui chamado para ir, o meu chamado é para orar. Quando você chegar no céu, você vai encontrar a Sofia Miller, se você chegar no céu, espero que chegue, e aí a Sofia Miller vai te explicar de novo que esse negócio de chamado não existe, é uma ordem, você deve seguir e pronto. Mas pelo menos em casa, ore. Ore para quem está fazendo. Terceiro, invista na obra missionária, local e transcultural. Jerusalém e até os confins da terra. Invista nas duas frentes, não numa só. Não, eu só faço missão local. Não, irmão, faz uma ofertinha, reserva um dinheirinho, R$50, manda para algum missionário. Não precisa nem orar. Tem tanto missionário, não precisa nem orar. Pergunta para qualquer um: irmã Nilson está aí, manda R$50, ela manda para você. Manda uma oferta pelo menos, não deixa virar o ano sem mandar R$50. R$50 é quantos dólares? $20? $15? Sou eu, quase não dá. R$50. Ou vai guardando, dá uma oferta, a irmã repassa para o missionário. Ou você ora, ou você oferta, ou você vai. Faça o mais barato, irmão. Vai você. E se torne um mártir da causa de Cristo. Mas se você não vai, ore. Se você não ore, invista. Se você não faz, você está em desobediência à ordem de Deus. Consegue entender isso? Se eu não oferto, se eu não oro e se eu não vou, eu estou em rebeldia à ordem de Deus. O que eu sou? Um pecador rebelde. Eu estou indo de encontro à vontade clara e única de Jesus. Então há uma prioridade A, é a evangelização. É falar de Jesus para as pessoas. Ou eu vou, ou eu oro, ou eu invisto, ou eu faço os três, que seria excelente. Qual que é a grande pergunta que você tem que fazer para o seu irmão hoje à noite? Trouxe o pó, irmão? Trouxe o pó? Ou é só pão, manteiga, bolinho e suco? O que conta é a missão. Para quem falamos de Jesus? Pastor, eu não falo, mas eu sou um cara honesto, eu faço tudo correto. Amém, irmão. Você está sendo luz, você está sendo sal. Deus te abençoe. Mas se você não tem a coragem de falar, dobre o joelho e ore. Senhor, eu não sei quem são os missionários, mas eu estou aqui orando para o Senhor abençoar. E faça uma ofertinha para o trabalho missionário. Tenha misericórdia, viu? Eu acho que muita gente precisa de oferta, mas eu acho que o missionário precisa mais. Concorda comigo ou não? Por quê? Onde está o missionário? Essa semana foi já lá em Angola, assassinaram a filha do missionário. 22 anos. Pois é, o mártir, né? O sangue dela está lá, dando a vida pela salvação das pessoas. E nós estamos preocupados com outras coisas. Concorda, irmãos? Porque nós aprendemos errado. O modelo de igreja está errado. A visão de igreja está errada. Isso tem que mexer com a nossa vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu vou orar, ou eu vou investir, ou eu vou, mas eu preciso fazer alguma coisa. Não há uma outra posição para nós. Segunda coisa importante aqui, porque a gente consegue entender no texto, é que a igreja facilmente se desvia do propósito da missão. Embora Jesus tenha deixado claro, a igreja facilmente se desvia. A igreja nos dias de hoje perdeu a prioridade. Ela desenvolveu inúmeras atividades, ela desenvolveu inúmeros ministérios, mas ela está esquecendo o quê? Da ordem principal, da prioridade. Ide em todo lugar,
sem distinção. Prega o arrependimento e a remissão de pecados a todas as nações, fazendo discípulos. Como eu faço isso, pastor? Simples. Ao invés de abrir mão dos ministérios e das atividades, faça dos ministérios e das atividades o quê? Uma forma de evangelizar e a obra missionária. Se eu for fazer o chá, é para a oferta missionária. Se eu for fazer o bazar, é para a evangelização. Tudo que nós fazemos ou é para evangelização ou é para obra missionária. Não pode ser para nós mesmos. Consegue entender? Tudo que a igreja faz tem que ter como foco o quê? A ordem de Jesus. A ordem de Jesus. Ou eu vou, ou eu oro, ou eu invisto. E tudo que nós fizermos aqui, se não tiver essa intencionalidade, nós estamos equivocados como cristãos. A prioridade é a obra missionária. Terceiro, Deus sempre intervém para que a missão alcance seu êxito. Deus intervém sempre, seja permitindo a perseguição, seja convertendo o perseguidor, que é Saulo aqui, né? Ou ele permite a perseguição, ou ele converte o perseguidor. Deus está nas duas pontas trabalhando para que as pessoas sejam salvas. Quem trabalha para a salvação do pecador é o próprio Deus através do Espírito Santo. Deus vai intervir. Então pode orar. Senhor, a nossa igreja não é missionária, tem misericórdia, manda perseguição. Pastor, mas não tem perseguição nenhuma e os crentes nem vêm. É, Senhor, então não manda perseguição. Não vai resolver. Eu preciso e nós precisamos entender que Deus vai intervir. A obra vai ser feita ou não vai? Vai. E para ela ser feita, alguém morreu ou não morreu? Morreu na cruz, mas morreu milhares, centenas de milhares fora da cruz por causa deste evangelho. Deus vai intervir e Ele não consegue intervir no seu coração, no meu coração, que é duro, que é carnal, que é egoísta e pensa em si mesmo. Mas Deus intervém no coração de outras pessoas e a obra é realizada. A capacitação vem do Espírito Santo, com seus dons e fruto. Infelizmente, a igreja tem substituído o Espírito Santo por outras ferramentas, por outras estratégias e, na maioria das vezes, mudando a ênfase do Evangelho e o próprio Evangelho. E eu tenho para mim que essa substituição pelo Espírito Santo é uma forma de idolatria. Nós vamos criando outras coisas que não têm nada a ver com Deus e achamos que isso é ser igreja e não é. Grande engano do nosso coração ao não percebermos que Deus intervém através do Espírito Santo e qualquer outra ferramenta que não seja o poder de Deus não pode salvar. E Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a ideia. Então, as coisas que nós fazemos na igreja, se não tiver intencionalidade missionária e de evangelização, é idolatria. E tem bastante. Nós precisamos arrepender e retornarmos à fonte principal, única de capacitação, que é a comunhão com o Espírito Santo. Como é que eu faço isso? Com oração, com jejum e com meditação na palavra de Deus. Só assim que eu estou apto. Quando eles pensaram em diáconos, eles pensaram em homens cheios do Espírito Santo. Mas quem morreu primeiro foi um diácono. Morreu aquele que estava cheio do Espírito Santo. E com certeza quem morre pelo Evangelho, eleito para isso foi, e Deus é glorificado através dessa vida, e milhares serão salvos quando o sangue de um cristão é derramado. Se a gente está dando a vida dele, o que nós estamos dando? Nada, né? Precisamos rever isso. Estamos substituindo Deus, isso é idolatria. Então muitas igrejas protestantes, evangélicas e até reformadas acabam se tornando idólatras, voltadas para si mesmas, com seus departamentos, com suas atividades, sem a intencionalidade evangelizadora e missionária, nós estamos perdidos. Devemos orar pelo avivamento na igreja, no nosso coração, na nossa família, na nossa casa, para que a presença do Espírito Santo seja poderosa, marcante na nossa vida primeiro. Quarto, não existe missão sem uma compreensão clara, e Jesus deixou muito claro, não é? Não existe missão sem pessoas que se disponham a obedecer, a ir. Não existe missão sem proclamação, sem disposição de doar a própria vida nesse propósito. Não existe missão. Existe enganação.
não existe missão. E eu peguei um exemplo aqui para a gente gravar bem, que é o exemplo do futebol. Podemos passar boa parte da nossa vida cristã assistindo o jogo. Junta os anos de crente, boa parte dele você passou assistindo o jogo. Podemos passar boa parte da vida cristã no banco, sem jogar. Podemos passar boa parte da vida cristã comentando o jogo. Tem bastante, não tem? Já viu isso aí? Cristão comentando o jogo? Fala da igreja Y, fala do pastor Y, fala daquilo, mas ele mesmo não está jogando. Mas ele só comenta o jogo. Eu ouço bastante comentarista gospel, né? Ele não vive o evangelho, mas ele comenta, ele conta bastante história do que está acontecendo, mas ele mesmo não está obedecendo, cumprindo a ordem de Deus. Podemos passar boa parte da vida torcendo, que é diferente de assistir. O assistir eu estou ali assistindo, mas tem gente que torce. Vai, Ivanilce! Vai, Ivanilce! Vai, Ivanilce! Eu continuo onde eu estou, né? Vai, irmão! Vai! Agora vai! Deus vai fazer a obra! Agora vai! E aquele cara só está torcendo, mas ele mesmo? A pergunta é: quem está jogando? Quem está jogando? Quem está correndo em campo? Quem está suando a camisa? Então Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas os serão acrescentadas. A missão é para ser executada, a ordem é para ser cumprida, o evangelho é para ser vivido, não por 90 minutos, mas por toda a nossa vida. E eu coloquei 2 frases para terminar. A primeira de René Padilha, que é um teólogo equatoriano: a igreja não existe para satisfazer as demandas de crentes consumidores. Essa frase aqui é um espetáculo, eu vou pregar uma meia hora sobre essa frase aqui. A igreja não existe para satisfazer as demandas de crentes consumidores. Você consegue encontrar os comentaristas? Nossa, o louvor lá é legal, nossa, a igreja lá é legal, é a Jesus Xerox, né? Tem a Jesus Xerox, tem a outra, tem a outra, tem a outra, tem a outra, e o cara só comenta, mas ele mesmo está fazendo? Pois é. E muitas igrejas estão atendendo o quê? A demanda dos seus consumidores. Então a igreja não existe para satisfazer as demandas de crentes consumidores, ela existe para equipar e mobilizar homens e mulheres para a missão de Deus no mundo. René Padilha, referência aqui na obra missionária, né, como teólogo. A última frase que eu peguei foi do primeiro missionário estrangeiro da Igreja da Escócia na Índia, Alexander Duff. A igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixa de ser evangélica. Em 1830, hein? A igreja que deixa de ser evangelística, em breve ela deixa de ser evangélica. E o que nós temos no Brasil? Seitas cristãs, ao invés de termos um movimento missionário proclamando o evangelho, pregando o evangelho no poder do Espírito Santo. Eu não falo isso para cobrar você, lembra disso? Eu falo para que você vá para casa pensando, e quando você encontrar aquele que está torcendo, aquele que está no banco, aquele que está comentando o jogo, aquele que está assistindo, você seja usado por Deus. Nós temos uma missão. Quem deu foi o próprio Filho de Deus. Quem capacita é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós temos uma missão. Nós não estamos livres dessa responsabilidade. Eu sei que você cresceu na igreja ouvindo aquela história de dons e fruto. Meu dom é isso, meu dom é aquilo, meu dom é aquilo outro. Não. Nós somos convocados, chamados para fazer a obra. Esse negócio de dom e ministério, isso é conversa para boi dormir. Todos nós temos que falar de Jesus a todo instante para todas as pessoas. Se der para cantar, canta. Se der para ser diácono, beleza. Se der para ser presbítero, boa. Se der para ser pastor, tudo bem. Mas a nossa missão principal é falar de Jesus, é viver o evangelho lá no nosso trabalho, lá no nosso serviço. E se eu não vou, eu oro. E se eu não vou, eu oro, eu invisto. Se eu perguntar para você o que você faria com 100 mil reais, 200 mil reais, compraria uma casa, um carro na praia, na chácara, não é? E você compraria as coisas para o seu prazer, porque nós somos consumidores.
Percebe que nós estamos doentes? Nós, como igreja, estamos olhando para o outro que não está fazendo nada. E agora põe aquela imagem lá. Essa aqui, esse é um tipo de missão. É muito legal isso aí, cara. Consegue entender o trabalho da igreja hoje? Hã? Conhece? Consegue entender aí, não? Sabe como é que é o nome dessa missão? Essa é a logística sanguessuga. O cara está pescando, salvando a alma, vem o outro lá e... Certo? E os comentaristas ficam, não, mas a igreja lá, e os comentaristas do jogo estão por aí, os comentaristas, né? E lá está assim, e lá está assado, né? Eu acredito que tem até peixe nadando para o outro lado, né? Porque assim, a situação é grave. Mas esse é um tipo de missão sanguessuga. O nosso foco tem que estar onde, irmãos? Não é no balde do outro. Pode acender. O nosso foco deve estar aonde, irmãos? Naqueles que estão perdidos sem salvação. Você pode cultuar em qualquer igreja nessa cidade, com ar-condicionado, com poltrona, com louvor, com teclado e caixa importada, microfone Shure, bateria de primeira. Você pode ouvir um excelente sermão em qualquer lugar nessa cidade. Isso não o torna cristão. O que o torna cristão é se amanhã, segunda-feira, quando você for para o seu trabalho, encontrar com alguém que não conhece Jesus, e ali você prega o evangelho, e ali você oferece uma oração, e ali você distribui um trabalho. Aí não importa onde você congregar. Não faz diferença a igreja. O que faz diferença é quem nós somos, a natureza da disposição do nosso coração em falar de Jesus. Então nós não estamos procurando uma igreja confortável, porque a arca já foi, já faz tempo. Né? A arca, sabe a arca? A arca de Noé, essa já foi. A próxima agora é Jesus vindo, não tem arca para você se esconder. Nós somos chamados para a obra missionária. E se tem alguém que está perdendo a filha, a família, por causa do evangelho, eu tenho que me rubrar de vergonha e sentir envergonhado se eu não estou fazendo nada para o Senhor. E nós já vamos orar por essa família, não é isso? Nosso compromisso é orar por uma família missionária. Pode falar, irmã Nilce? Eu recebi uma notícia essa semana, lá no país na Camarões, o missionário da UNIT foi degolado. E a esposa dele teve os 2 braços decepados. Aí então tá aí, irmãos. Nada como uma noite missionária, não é isso? Missionária é martírios. Jesus fala assim, olha, vocês estão querendo descobrir a escatologia, se é milenista, o negócio aqui é receber poder para dar a vida pelo Evangelho. É isso que eu estou chamando vocês. Essa é a conversa. Esse é o propósito de Deus. Senhor Jesus, nós não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, nós não estamos aqui para exortar ninguém. Nós estamos aqui tentando olhar para a Tua Palavra, que é a verdade, e tentar extrair dela a verdade do Senhor para o nosso coração. Pedimos perdão como igreja. Nós nos preocupamos com coisas que são importantes para nós, mas não tem nada a ver com a Sua Palavra e com a Sua ordem principal. Estamos com a nossa mesa cheia de leite, pão de queijo, pão com manteiga, pão com geleia, bolo, mas o pó de café, que é o principal, nós não temos. Não temos feito a obra missionária de evangelização, não temos orado pela obra missionária, não temos investido na obra missionária. O Senhor corrige a nossa vida nesse sentido. Envia, ó Deus, o Teu Espírito Santo e aviva o nosso coração, para que nós possamos praticar a Sua palavra hoje, amanhã, já encontrando com as pessoas e falando que Jesus é o único que salva, perdoa os pecados e leva para o céu. Nos dá essa alegria no coração de viver o Evangelho e de falar do Evangelho. Se não sabemos falar, Senhor, nos torna pessoas de oração ou nos ajude a investir na vida daqueles que estão fazendo a Sua obra. Nessa noite em especial, Senhor, nós te pedimos por 2 famílias de missionário, uma que perdeu o esposo, a outra que perdeu a filha. Pessoas que estão morrendo por causa do Evangelho, homens que não escolheram e não tiveram o chamado, simplesmente obedeceram a Sua palavra. Perdoa, Deus, a nossa desobediência e a forma como nós substituímos o Teu Espírito pelas ferramentas e como tornamos os nossos eventos e atividades de forma idólatra, substitutos do Teu poder e da presença transformadora do Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, isso, mas traz o Teu avivamento ao nosso coração.
Nos torna homens e mulheres sérios, comprometidos com a Tua palavra, não apenas dando testemunho por uma vida exemplar, obra da Tua graça em nós, mas nos capacitando a falar para aqueles que estão perdidos, não para aqueles que já estão em igrejas, de quem quer que seja, mas para aqueles que ainda não Te conhecem. Muda o foco do nosso coração, o foco das nossas orações, o foco dos nossos investimentos. Nos faça, como igreja, pensarmos, ó Deus, sobretudo na salvação do perdido, e se de fato ele for convertido, capacitando-nos, ó Deus, a fazê-los discípulos, não que reproduzem um sistema religioso falido, mas discípulos comprometidos com a evangelização e com a obra missionária. Amém e amém.